Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pedro Sami. E nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da primeira série do ensino médio, que vão estar fazendo a nossa prova do quarto bimestre. Então, se você é um aluno CAF, eu aconselho a você primeiro fazer sua lista, né? Já há um gabarito prévio aí que foi disponibilizado na sala, mas essa videoaula é uma videoaula que ajuda você a entender passo a passo. E se você não é um aluno CAF? Bom, se você não é um aluno CAF, vai estar aparecendo aí as questões na sua tela e a gente vai estar abordando os seguintes assuntos. Vamos estar abordando aí relações numéricas do mol, volume molar na CNTP e fora da CNTP também, classificação de reações químicas, balanceamento de reações químicas. Então, são assuntos aí extremamente importantes, válidos para o Enem e também para a série subsequente aí, caso você seja um aluno da primeira série do ensino médio, vai estar cursando a segunda série ano que vem, assuntos extremamente importantes. Então, sem mais delongas, vamos à nossa projeção da nossa revisão e vamos começar aí com uma primeira questão que é de balanceamento e diz o seguinte, a nossa primeira questão, a nossa first question aí. O gás hidrogênio é uma excelente alternativa para substituir combustíveis de origem fóssil ou qualquer outro que produza CO2. Uma forma bastante simples de produzir gás hidrogênio em pequena escala é adicionando alumínio a ácido clorídrico, de acordo com a equação a seguir. Após o balanceamento correto, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros J, Q, X e Y são. Então, os coeficientes estequiométricos são esses números que aparecem antes de cada substância que aquele representou por letras, né? Então, aqui J, aqui eu tenho Q, aqui eu tenho X e aqui eu tenho o Y. Esses números, tá, são representados por essas letras aí menores antes de cada substância. E aí existe uma ordem de balanceamento para reações químicas, que é o nosso querido macho. O que quer dizer essa palavra, né, essa sigla macho? Além de, obviamente, significar aí o gênero de uma espécie, correto? Macho. Então, pelo macho, o que eu vou estar fazendo? Eu vou balancear todos os metais que aparecem na reação, depois todos os ametais, depois o carbono. Opa, carbono não ficou muito bom ali, não. Vamos lá, carbono. Em seguida, o hidrogênio. E, por último, o oxigênio. Certo? Essa é uma ordem de balanceamento que aparece aí dos elementos presentes nessa reação química. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transcrever a reação química para cá. Então, aqui nós temos alumínio mais HCl produzindo AlCl3 mais H2. E aí nós vamos colocar números antes de cada substância, que vão ser as letras. Então, primeiro o metal aí, que é o metal alumínio. A quantidade que eu tenho de alumínio antes da seta no reagente é 1, e após a seta também é 1. Esse 3 pertence ao cloro. Então, o alumínio já está equilibrado. Meu metal já foi. Agora vamos para o ametal, que é o cloro. O cloro eu tenho aqui 3, e aqui eu tenho o quê? Um cloro apenas. Então, vou vir aqui e vou pôr um 3. Contudo, agora eu vou ter que balancear o carbono, que não tem, o hidrogênio. O hidrogênio aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então, para eu equilibrar o hidrogênio, eu vou ter que botar aqui antes dele, ó, um 3 meios. Por quê, Pedro? Porque nós sabemos que 3 meios, lá da matemática, que é o coeficiente aí do gás hidrogênio na reação que nós acabamos de colocar, vezes 2,
se eu cancelar esses termos aqui, né? Esse 2 do denominador com esse 2 que está multiplicando a fração 3 meios, vai dar origem ao 3, que é a mesma quantidade que aparece antes. Bom, acabamos, porque não há oxigênio. Contudo, ele quer os menores coeficientes inteiros. E se ele quer os menores coeficientes inteiros, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que tirar qualquer fração que exista aí. Então, se ele quer os menores inteiros, precisamos tirar qualquer fração. E como eu tiro uma fração que tem o denominador 2? Multiplicando toda essa equação química por 2. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 alumínios mais 6 HCl produzindo 2 AlCl3 mais 3H2. E agora, fazendo a nossa soma, qual que é a nossa soma? A nossa soma vai ser o seguinte: a soma vai ser 2 com mais 6 com mais 2 com mais 3. Então, aqui, soma. 2 mais 6 mais 2 mais 3. Então, aqui, a soma vai ser igual a 2 mais 6, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 3, 13. Então, se a soma aqui é 13, o nosso gabarito vai ser letra D de dado, ok? Então, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: suponha que um agricultor vá fazer a calagem, aumento do pH do solo por adição de cal virgem, CaO. De maneira simplificada, a diminuição de acidez se dá pela interação da cal, que é o CaO, com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio, que reage com os íons H+ dos ácidos, ocorrendo então a formação de água e deixando os íons cálcio mais 2 no solo. Classifique, considere as reações considere as seguintes reações que ocorrem no processo descrito. Classifique as reações acima. Então, olha só, gente. Aqui nós temos o seguinte: a primeira reação que a gente vai estar verificando aqui, eu tenho duas substâncias no reagente, que é o CaO e a água, produzindo uma única substância no produto, que é o CaOH2. Quando eu tenho duas ou mais substâncias no reagente produzindo uma única coisa, isso é uma reação que é chamada de síntese. Síntese ou adição, ok? Tranquilo? Bom, agora nós vamos para a nossa segunda reação. Na nossa segunda reação, o que que nós temos? Nós temos uma substância no reagente, que é o CaOH2, que é uma substância composta. Eu tenho uma substância simples, que é um íon aqui monoatômico, o H+, produzindo outra substância simples, que é um íon cálcio mais 2, e aqui eu tenho a produção de uma substância composta. Quando eu tenho esse caso, uma substância simples e outra composta, formando outra substância simples e outra composta, o nome dessa reação, o nome dessa classificação dessa reação vai ser simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento. Por que que ela é chamada assim, professor, de simples troca ou deslocamento? Então, acontece a simples troca porque eu tenho uma substância simples, né? Tá claro aí, né, essa questão. E deslocamento porque o hidrogênio, ele vai para o lugar de quem aqui, ó? Do cálcio. E o cálcio que fica sozinho. E o cálcio vai para o lugar do hidrogênio, ficando sozinho no produto. E quando eu uno o H+ com o OH, eu formo a água, tá bom? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte aí: a queima de magnésio metálico com gás oxigênio emite luz branca. O flash das máquinas fotográficas antigas, resultando no óxido de magnésio, MgO. A equação devidamente balanceada é: essa reação pode ser classificada como. Então, mais uma vez, eu tenho um caso aí onde eu tenho
duas substâncias no reagente, o magnésio e o oxigênio, produzindo uma única substância no produto. Lembrando que esse 2 é só o coeficiente de balanceamento, não é uma substância, ou não indica que eu tenho duas substâncias, pelo menos não diferentes. São dois MgOH iguais, é a quantidade de mol que nós vamos ver aí na segunda série do ensino médio. Então, o que acontece aqui é que essa reação, como eu tenho duas substâncias no reagente produzindo uma única no produto, é classificada como síntese, como nós vimos na anterior, letra D. No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4. O minério hematita, sobre temperatura muito elevada, sofre uma reação química com coque, segundo a reação apresentada, né? Faltou um azinho ali, a seguir. Reescreva a equação acima, balanceando. Então, novamente, nós vamos pensar no macho para o balanceamento e nós vamos reescrever essa equação aí, balanceando. Como eu tenho um espaço aí, gente, eu já vou colocar o próprio balanceamento na questão, tá bom? Eu fiquei na dúvida, né? Porque como a projeção aqui dá um zoom, então talvez o espaço não fique muito bom para quem recebeu a lista. Mas eu aceitaria se você colocasse o balanceamento aí na própria questão também, gente. Então vamos lá. Reescrever a equação balanceando, nós temos que pensar no metal. Quem é o metal? O ferro. A quantidade do ferro que eu tenho aqui, 2, antes da seta. Após a seta, eu só tenho um. Então, se eu tenho 2 antes da seta e após a seta eu só tenho um, eu tenho que vir aqui e pôr um, 2. O metal já foi, agora vamos para o ametal. Não há metal que não seja um carbono e oxigênio. Então, vamos para o próximo, que seria o carbono. O carbono está com uma quantidade um e aqui também está com uma quantidade um, então está correto. O hidrogênio, por sua vez, está com uma quantidade 3. O oxigênio, desculpa, por sua vez, está com uma quantidade 3. E aqui ele está com uma quantidade um. Então, eu vou vir aqui e vou ter que colocar um 3. Quando eu coloco um 3, esse 3 ele não vai multiplicar apenas o oxigênio, mas também o carbono, que já estava equilibrado. Então, vou ter que voltar um pouquinho, e aqui no carbono eu vou ter que pôr um 3. Então, para reescrever e seguir o comando da questão, a reação ficaria o seguinte: Fe2O3 mais 3 carbonos, produzindo 2Fe mais 3CO. Ok? Resposta aí. Vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte. Quinta questão fala assim: um elemento químico M apresenta os isótopos M de massa 79 e M de massa 81. Esses isótopos possuem as seguintes abundâncias naturais, respectivamente. Então, o M de massa 79 tem que abundância, professor? 55%. E o M de massa 81, quem tem que abundância? 45%. Determine a massa atômica do elemento químico M. O que, que vai ser a massa atômica? A massa atômica nós já vimos, correto? Que é o quê? A média aritmética ponderada, ponderada pelas porcentagens das massas dos isótopos daquele elemento. Logo, como é que eu vou calcular essa massa atômica aqui, ó? Massa atômica vai ser igual a 79, que é a massa do primeiro isótopo, vezes 55, que é a sua abundância, mais 81, que é a massa do segundo isótopo, vezes 45, que é a sua abundância, dividido por 100. Então, fazendo as contas aí, nós podemos usar a calculadora na hora da prova, tá? Então, fiquem em paz com isso. Então, vamos lá, que eu vou abrir a minha calculator aqui também. 79 vezes 55, 4.345. E 81 vezes 45 vai dar 3.645. E eu vou dividir isso tudo por 100. Então, vamos continuar aqui. A massa atômica vai ser igual a
Isso mais 4.345, então a soma dos dois dá, tá dando aqui 7.990 dividido por 100. Então, para simplificar aqui, o que que eu faço? Exatamente, corto esse zero com esse, e aí fica 799 dividido por 100. Só andar com a vírgula uma casa para a esquerda, então vai ficar 79,9 U, que é uma unidade específica para massa atômica. Correto, gente? Sim. Então vamos para a nossa próxima questão. Vamos então, questão de número 6, que diz o seguinte aí. Já estamos no meio da revisão, hein? Rapidinho, hein? Maravilha. Em uma bancada de laboratório estão 4 balões volumétricos, frascos de vidro com calibrações únicas, utilizados para o preparo de soluções de concentração conhecida, rotulados com as seguintes fórmulas conforme mostra a figura abaixo. Qual das substâncias a seguir possui a maior massa molar? Então a gente tem que fazer a soma das massas dos átomos que compõem a molécula de cada uma dessas substâncias. Então vamos começar aqui com o nosso querido H2SO4. Então nós temos aqui o hidrogênio com a massa 1, como eu tenho 2 vezes 2, o enxofre com a massa 32 e o oxigênio com a massa 16 vezes 4. Então, o H2SO4 vai ser igual a 2 mais 32 mais 16 vezes 4, 64. Então, quer dizer que o meu H2SO4, a massa dele vai ser igual a 98 gramas por mol. Agora vamos fazer a massa do próximo, que é o HNO3. Então vamos lá. Deixa eu trocar até de cor aqui. Azul. H. Eita. HNO3. A massa do hidrogênio é igual a 1, mais o nitrogênio é 14, mais o oxigênio é 16 vezes 3. Então, a massa do HNO3 vai ser igual a 1 mais 14 mais 48. Então, a massa do HNO3 será. 3 não está saindo, agora saiu. Então, 1 mais 14, 15. 15 com 48, 63. 63 gramas por mol. Bom, então por enquanto o ácido sulfúrico está ganhando, né? Vamos para a nossa próxima substância aí, que vai ser o AlOH3. Então vamos lá, será que ele vai dar aqui, nesse cantinho? Vamos ver se vai dar. AlOH3. A massa do alumínio é 27. A massa do oxigênio com o hidrogênio dá 17, o que está dentro do parêntese, né? O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então, por isso que eu botei 17 aí, que é a soma do que está dentro do parêntese. E a quantidade que esse 17 aparece é vezes 3. Então, quer dizer que o meu AL, parêntese, OH, fecha parêntese, 3, vai ser igual a 27 mais 17 vezes 3 vai dar 51. Então, a massa do meu AL, parêntese, OH, fecha parêntese, 3, vai ser igual a 78 gramas por mol. Ok? Vamos para o nosso último aí, que é aquele pozinho roxo que a gente usa com catapora, né? Quando a gente tem doenças epiteliais aí, a gente pega e faz uma soluçãozinha dele, mistura com a água, que é o permanganato de potássio, KMnO4. Vamos lá? Potássio aqui é 39,
mais 55 do manganês, mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 4. Então, KMnO4 vai ser igual a 39 mais 55 mais 64. Então, a massa do KMnO4 vai ser igual a 39 mais 55 vai dar, se eu não me engano, já estou cansado. 94 mais 64 está dando aqui 158 gramas por mol. 158 gramas por mol quer dizer que a minha substância de maior massa molar é o KMnO4, ok? Sim, essa é a resposta. No pique, vamos para a nossa 7, number 7. Diz o seguinte: o ferro é um metal essencial para a vida, responsável pela formação da hemoglobina, da mioglobina e de certas enzimas. A dose diária recomendada para adultos é de 15 miligramas. 15 miligramas para adultos e 30 miligramas para gestantes. Então, tem uma quantidade diferente aí para adulto e para gestante, né? Café ou chá em grandes quantidades inibem a absorção de ferro. O ferro ajuda no crescimento, promove a resistência às doenças, evita a fadiga, a anemia e garante uma boa tonalidade à pele. Muito bom, né? O ferro, maravilhoso. Qual é a quantidade de átomos? Olha só, qual é a quantidade de átomos de ferro ingerido por um adulto? Então, perceba que aqui ele quer uma dúvida, né? Vamos começar com essa dúvida para a gente saber qual é a certeza que a gente vai ter que utilizar. Lembrando que a gente precisa, para essa questão em específico, saber as relações numéricas do mol, de roxo aqui, ó, maravilhoso. O que que acontece? Um mol, nós sabemos que é igual à constante de Avogadro, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Átomos ou moléculas, no caso dessa substância aí, como ele está falando de átomo, né? Ferro, vai ser átomo, que vai ser igual a massa molar. O que que é a massa molar mesmo, professor? A massa molar é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula de uma substância em grama por mol. E se eu tiver essa substância no estado gasoso, na CNTP, quer dizer que vai ocupar esse 1 mol aí, o quê? 22,4 litros. 22,4 litros. Se eu tiver um gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Que são quais essas condições normais de temperatura e pressão, professor? 0 graus Celsius e 1 atm. Então vamos lá. Vamos com a nossa dúvida. Qual é a nossa dúvida? Está lá embaixo destacadinha aqui, ó, no comando da questão. Qual é a quantidade aqui, ó, no comando, qual é a quantidade de átomos de ferro ingerido por um adulto, que é 15 miligramas. Então, ele quer saber qual é a quantidade X átomos de ferro ingeridos por um adulto. Só que, quando relaciona a quantidade de átomos com a massa, precisa estar em grama essa quantidade. E aqui está em 15 miligramas. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é converter essa massa, que está o quê? De grama, de miligrama, perdoem, para grama. Então, a conversão disso daqui vai acontecer da seguinte maneira. Para quem não se lembra, converter de grama para miligrama é o seguinte: de grama para miligrama, eu vou pegar e vou multiplicar por 1.000. E de miligrama para grama, eu vou pegar e vou dividir por 1.000. Logo, se eu quero converter 15 miligramas, eu vou ter que dividir por 1.000 e passar essa quantidade para grama, que vai ser 0,015 gramas. Só que isso daqui
na hora da prova, se a gente puder colocar em notação científica, ajuda, né? Obviamente, com calculadora, não. Mas uma prova como Enem, né? Ajuda a gente a economizar tempo em cálculo. E aí, em notação científica, fica 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Então, ele quer saber a quantidade de átomos de ferro que tem em 15 miligramas, sendo que esses 15 miligramas correspondem a essa quantidade em gramas. 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Essa é a sua dúvida. Qual é a sua certeza, senhoras e senhores? A sua certeza é que a massa molar do ferro, que é igual a quanto? 56, tem que quantidade de átomos? A constante de Avogadro, ó, 6 vezes 10 é 23 átomos. Então, quando eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, qual vai ser a quantidade em gramas que eu vou ter? 56 gramas. O que que eu faço aqui? Exatamente. Multiplicação de meios por extremos. Então, quer dizer que 6 vezes uma vez e meia vai dar 9. E que 56 vezes x, 56x. Então, aqui, 56x vai ser igual a 9 vezes 10. Repete a base, que é o 10, e somos expoentes aqui, né, da potência. Então, 23 com mais menos 2 vai dar 21, porque eu estou somando um positivo e um negativo, né? Então, quer dizer que meu x aqui vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 21 dividido por 56. E agora? Agora a gente pega e faz a conta. X vai ser igual a 9 dividido por 56, se eu não me engano, é 0,16. Isso. Então aqui vai ser o quê? 0,16 vezes 10 elevado a 21. Só que nenhuma das alternativas a potência está assim, né? Está na forma de notação científica, na verdade, as respostas. Então, a gente vai ter que pegar e fazer o quê? X igual a 1,6 vezes 10 elevado a 20. Quando eu diminuo uma casa aqui no expoente da potência de base 10, é só andar com uma vírgula para a direita. 1,6 vezes 10 elevado a 20 é qual nossa letra? É qual letra? É qual letter? Letter C. Então, aqui, ó, letra C de casa. No pique, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8. Vamos lá, o número 8 aqui, ó, embaixo. Número 8. Olha que maravilha. Olha o espaço aqui sendo criado. Essa foi a 7. Deixa eu botar aqui número 7, né, para ficar organizadinho. Eu tenho que botar direitinho as coisas. Number 7. Bom, número 8 vai ficar o seguinte: motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que ela continha 0,2 mol de dióxido de enxofre e 3 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono. A massa total em gramas referente à amostra dos gases emitidos é. Então, eu preciso colocar essas quantidades aí desses gases que não estão em massa para massa. Então, aqui a gente tem que lembrar da relação de que 1 mol é igual a massa molar e que 6 vezes 10 é 23 mols é igual átomos, desculpa, 6 vezes 10 é 23 átomos, nesse caso moléculas, é também igual a massa molar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que calcular a massa dos dois, né? Porque uma hora eu vou relacionar o mol com essa massa, no caso do dióxido de enxofre, e eu vou relacionar o número de moléculas com a massa, no caso do monóxido de carbono. Então, vamos lá para o SO2. Vamos fazer a massa molar do SO2. Não tem as massas aí na questão, tá? Mas essa questão provavelmente era uma questão onde tinha a tabela periódica no final. Obviamente, na prova, as massas vão estar aparecendo. Então, aqui o enxofre é 32 e o oxigênio é 16, tá?
Então, aqui vai ser 32 mais o oxigênio, que é 16, vezes 2. Então, aqui o meu SO2 vai ser igual a 64, né? 32 mais 32 aqui. Então, meu SO2, 64 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de SO2 tem uma massa de 64 gramas. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,2 mol, que é a mesma coisa que 20% disso daí. 20% disso vai ser igual a X gramas. O que que eu faço aqui? Exatamente. Multiplico o quê? Meios por extremos. E aí vou achar o meu X igual a quanto? 10% é 6,4, 20% vai ser 12,8 gramas de SO2. Agora, eu preciso fazer o mesmo procedimento para o CO, que se relaciona em número de moléculas. Então, vamos lá para o CO. Aqui, o CO, o carbono, se vocês forem olhar na tabela periódica, a massa é igual a 12 e o oxigênio, a massa é igual a 16. Então, vamos lá. Carbono 12 mais oxigênio 16. Não preciso multiplicar por nada, porque as quantidades deles já estão em um cada um, né? Então, aqui vai ser igual a 28 gramas por mol. Logo, o que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer aqui? 6 vezes 10 a 23 moléculas tem uma massa de 28 gramas quando eu falo do CO. Só que eu não tenho isso. Eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter o quê? X gramas de CO. O que que eu faço aqui? Percebo que de 6 para 3, o que aconteceu? Eu dividi por 2. Então, para eu achar a proporção aqui desse lado também, basta apenas dividir por 2. Então, dividindo aí 28 por 2, o meu X vai ser igual a 14 gramas de CO. Como ele quer a massa total, o que a gente vai fazer agora? A massa total, M total aí, que M feio, Jesus, pelo amor de Deus, Pedro. A massa total vai ser igual a exatamente 12,8 mais 14. Então, quer dizer que a minha massa total vai ser igual a 26,8 gramas. Se a massa total é igual a 26,8 gramas, a gente vai ter que dar uma olhada nas alternativas aqui. E as alternativas da que aparecem é a letra C de casa, ok? Então, aqui, letter C. Olha que maravilha. Letra C. Vamos agora para a nossa próxima questão, número 9. Linda, maravilhosa, eu que fiz. Vamos lá, número 9. Eu gosto muito de ser autor de muitas questões das minhas provas. Ó, um hospital precisa reabastecer um recipiente de gás oxigênio puro. Sabendo que esse recipiente, no início, estava completamente vazio e ele tinha uma massa de 820 gramas, e cheio de oxigênio, ele tinha uma massa de 344 gramas. Ele quer saber qual o volume do frasco, sabendo que o oxigênio se encontra nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. E ele deu um dado aí maravilhoso, a fórmula química do oxigênio é O2 e a massa dele. E ele também deu o volume molar do gás na CNTP, ó que maravilha, 22,4 litros. Bom, para saber aí a massa do O2, a gente tem que pensar que se antes estava vazio e tinha 820 e cheio de oxigênio foi para 844, a subtração das massas é a quantidade de O2 que fez aquele recipiente pesar mais. Então aqui a gente vai fazer o quê? 844 menos 820. Então quer dizer que a massa do meu O2 aí vai ser igual a
24 gramas. Bom, ele quer saber qual o volume que ocupa esses 24 gramas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pensar que a massa molar, que é igual ao quê? 32 gramas do O2, ocupa um volume na CNTP de 22,4 litros. Lembra daquela relação? A massa molar ocupa este volume na CNTP. Perfeito. Só que ele quer saber qual é o volume, X litros, que vai ocupar a massa presente dentro do frasco, que é 24 gramas de O2. X. E aí, o que que eu faço aqui? Exatamente isso que você pensou, senhor. Eu tento achar uma proporção aqui. Existe? O dobro não é. 24 vezes 2 dá 48. Meia vez também não é, porque seria 12 ali, 12 mais 24 daria 34. Então eu vou ter que ser raçudo. O que que é ser raçudo? É achar isso aqui multiplicando meios por extremos mesmo. Então vamos lá. 32 vezes x vai ser o quê? 32x. E agora a gente vai para 24 vezes 22,4. Vai dar 537,6. 537,6. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a 537,6 dividido por 32 vai dar 16,8 litros. Ok? E agora nós vamos para a nossa última questão da revisão. Eu só vou colocar aqui para carregar, porque começou a sinalizar assim: sem bateria, tô sem bateria, tô sem bateria. E aí, não pode, né, no meio da revisão, apagar tudo. Imagina o professor perder essa videoaula toda. Não dá. Então, coloquei na bateria e vamos continuar. Questão de número 10 diz o seguinte. Algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros, numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia a 27 graus Celsius e 1 atm. E ele deu um dado aqui que é a constante dos gases ideais. Ele quer saber qual o volume de amônia em ml. Então, o que que ele deu para a gente? Para a gente, ele deu o N, que é o número de mol, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Ele deu a temperatura, que é quanto? 27 graus Celsius. Ele deu a pressão, que é igual a 1 atm. E agora? E agora, José? E agora você? E ele deu o R também, ó, 0,082, tá? A maioria das questões dão R como 0,08 para facilitar as contas, aqui ele não fez isso. Então tomem cuidado aí. Bom, o que que a gente vai fazer? Gases ideais, fora da CNTP, porque não está um ATM 0 graus Celsius. Quando está fora, a gente utiliza o quê? A equação P vezes V igual a N vezes R vezes T, certo? PV igual a NRT, povo não registra título. Então, quer dizer o quê? Que a pressão é igual a 1 atm. O volume, eu não sei. É o que eu quero descobrir. O número de mol ele deu, que é quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 4. O R foi 0,082. Você pode transformar isso em notação científica para facilitar aqui as contas. Então, ficaria 8,2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? 8,2 vezes 10 elevado a menos 2. E a temperatura precisa estar em Kelvin. Se ela não está em Kelvin, nós temos que transformar. Como é que a gente transforma? A gente pega isso daqui, ó. Então, no caso da temperatura aqui, o T, tá? A gente vai pegar e vai ter que somar com 273 para a gente achar 300 Kelvin,
ok? Então, aqui 300 Kelvin é a mesma coisa que o quê, professor? 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a gente pode colocar aqui o quê? 3 vezes 10 elevado ao quadrado. E aí tudo fica bem mais fácil, né? Ah, eu não sei fazer notação científica. Pode fazer tudo com números tradicionais, sem fazer anotação, uma vez que você vai estar usando calculadora, mas eu estou te preparando daqui a algum tempo para a prova do Enem, né? E você tem que saber transformar esses números aí decimais, né, em notações científicas, porque vai ajudar muito na hora da sua prova. Então, 2 vezes 8,2 dá 16,4, vezes 3 vai dar 49,2. Então, aqui vai ser 49,2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 4 com menos 2 vai ficar menos 6. Mas antes disso, o que que eu faço? 10 a menos 2 cancela com 10 a 2. Então, eu sei que eu não preciso pensar muito, só sobra aí uma potência de base 10, que é menos 4. Isso aqui eu acho em litro, mas eu preciso pegar e achar isso em ml. E aí, para achar esse ml, o que que eu faço? Ah, tem que lembrar aqui, de litro para ml. De litro para ml, eu vou pegar e eu vou multiplicar por 1.000. E de ml para litro, eu vou pegar e eu vou dividir por 1.000. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, quando eu pego esse valor e multiplico por 10 ao cubo, eu vou achar o volume em ml. Multiplicar por 10 ao cubo é repetir a base, que é o 10, somar os expoentes, vai dar 49,2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, quer dizer que o meu volume, olha para cá, meu volume vai ser igual a 4,92, porque eu vou tirar essa potência ali, 4,92 ml. 4,92 ml. Acabou. Acabamos a nossa videoaula de revisão. Se você gostou, joinha. Se você gostou muito, comenta. Se você gostou demais, compartilhe esse vídeo com outros amigos que também possam estar estudando esse assunto. E muito obrigado pela audiência de todos aí no canal Pedro Sami. Nós nos vemos na próxima videoaula. Tô doido para começar a gravar outras videoaulas, um projeto paralelo aí que eu vou estar tendo, que eu estou desenvolvendo. E é isso aí, gente. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela companhia, pelas curtidas, pelos comentários e até logo. Tchau, tchau.